Fala pessoal, eu sou o professor Evandro Teruel. Se você está gostando do canal, dê um like, se inscreva aí no canal. Eu mantenho também esse canal Dinheiro Digital Criptomoedas para Iniciantes, onde eu ensino uma série de tecnologias voltadas a criptomoedas, blockchain e outras tecnologias relacionadas. Hoje eu vou te mostrar como se faz um site rapidamente, né? Você quer fazer um site mais simples, que tem um conjunto pequeno de páginas. Eu vou te mostrar que dá para fazer isso codificando num tempo não tão longo, tá? É lógico, quanto mais detalhes você tem no site, quanto mais bonito você quer deixar o site, quanto mais recursos você colocar no site, mais tempo vai demorar para desenvolver, tá? Então vamos lá, vou abrir aqui o Brackets, que é o editorzinho que eu vou utilizar para fazer esse site. Então vamos lá, abrir aqui o Brackets, né? Deixa eu fechar esses arquivinhos aqui, que são arquivinhos que estão abertos, que eu estava trabalhando em outro projetinho. Quando você abre o Brackets ou qualquer outro editor para criar site, né, para criar páginas HTML, com CSS, JavaScript, você tem de criar um novo arquivo, File, New, né, vou criar um novo arquivo aqui, e eu vou salvar. Esse vai ser o arquivo de abertura do site. Todo site, quando você entra, vai abrir uma determinada página. Então, primeiro você tem de criar essa página de abertura do site. E essa página tem de se chamar index.html, é padrão mundial, né? A página de abertura de um site se chama índice, mas você pode mudar, mas aí você tem de configurar, dá um monte de trabalho. É melhor você gravar a página inicial do site com o nome de index, tá? Então vou arquivo, file, save ou save as, vou salvar esse arquivinho aqui. Vou salvar numa pastinha aqui, ó, que é uma pastinha vazia que eu coloquei aqui no meu computador, né? E vou salvar com o nome index, vamos lá, index.html. Se você não sabe muito bem como é a linguagem HTML, como funciona, dê uma olhada nos vídeos anteriores do canal que você vai entender, desde a aula 1, você vai entender melhor como funciona o desenvolvimento de site, tá bom? Então vou clicar em salvar. Veja, ele salvou o arquivo vazio e aí eu vou começar. Todo arquivo, toda página de HTML hoje, você tem de dizer em que versão da linguagem HTML você está desenvolvendo. Então no caso aqui, doctype HTML indica que eu estou usando a última versão, que é a versão 5 da linguagem HTML. Vou file, sempre é o file, save all, para você ir salvando o que você vai fazendo na página. Aí você tem que colocar a tag HTML, que indica o início da página, e aí eu vou usar o atributo lang. O atributo lang permite que eu coloque aqui, ó, qual é o país. Então, por exemplo, se eu descer aqui tem um monte de sigla, eu vou escolher PT, que é a sigla de português, deve estar aqui na lista, se não tiver eu coloco, ó, não está aqui, mas eu coloco PTBR, que é a sigla do nosso idioma, que é português brasileiro, né? Então, aí ele já coloca um /HTML ali, né? Esse /HTML você sabe que finaliza a tag. Aqui eu inicio minha página, né? HTML, coloco em que linguagem você vai estar desenvolvendo essa página. E toda tag, a maioria das tags HTML, você abre o HTML, aí eu coloquei o atributo lang, indicando qual é a linguagem em que essa página vai ser feita, e lá embaixo um /HTML para finalizar essa tag, tá bom? Dentro aqui da tag HTML, você sempre vai ter duas seções, isso é padrão, que é a seção head, onde você vai colocar as configurações do site, olha lá, e a seção body, né? O Brackets é um editorzinho bacana, porque você abre a tag, tá vendo ali, ó, body. Quando eu fecho a tag, ele já coloca um /bar embaixo para finalizar o bloco, né? Para finalizar essa seçãozinha, esse bloquinho. Toda página HTML, que começa com HTML e termina com /HTML, dentro vai ter um head e um body. Head é onde eu vou colocar as configurações, vou colocar o título da página que vai aparecer lá na barra de título do navegador. Então, eu vou colocar aqui o comando title, justamente para colocar o título da página. Aqui no meio eu vou colocar, por exemplo, o nome da empresa. Você vai colocar o nome da empresa para a qual você está desenvolvendo o site. Ou se eu estiver desenvolvendo um site pessoal, então, por exemplo, o meu site pessoal. Então eu coloco Evandro Teruel, que é o nome que eu quero que apareça na barra de título do navegador. Você escolhe aí, tá bom? Bom, você sabe que dentro do head também você tem de indicar qual vai ser o arquivo CSS que você vai usar para configurar essa página, para deixar as coisas bonitas, para mudar o tipo da letra, o tamanho da letra, o tamanho das imagens, o tamanho dos elementos das caixas de conteúdo, né, as caixas, os containers de informação. Então você usa a tag link para fazer uma ligação com um arquivo CSS que você vai ter de criar. Para toda página ou para todo site, você que sabe, você vai ter de criar um arquivo CSS. HTML é uma linguagem para exibir conteúdo na página de internet. Agora, para dizer como esse conteúdo vai aparecer, que cor, que tamanho, que local, aí você precisa de um arquivo de uma outra linguagem chamada Cascade Style Sheet, que é CSS.
E aqui eu vou fazer um link justamente para um arquivo CSS que eu vou usar para formatar essa página, para deixar essa página bonita. Então eu tenho que colocar link rel igual. Aí eu abro aspas aqui e coloco link. Opa, aqui eu coloquei rela, na verdade é rel. Style sheet, que significa folha de estilo, ou seja, eu vou fazer um link com uma folha de estilo, né? Style sheet, do tipo CSS. Então eu coloco type igual. Você já vê aqui que já aparece, ó, opa, cadê? Já aparece aqui texto barra C, opa, me confundi com as teclas aqui. Quando você abre aspas, já aparece texto barra CSS, você aperta Enter, né? Já aparece ali para você. E aqui href, o nome do arquivo CSS que eu vou usar para configurar o site. Eu vou criar ainda esse arquivo, posso dar o nome que eu quiser, eu vou dar o nome de config, um nome .css. Então significa o seguinte, que a página, o arquivo que eu vou usar para formatar essa página, para posicionar as coisas nessa página, para dizer qual o tamanho da letra, o tamanho das imagens e tudo mais, é um arquivo chamado config.css, que é um arquivo do tipo CSS, e é um arquivo de folha de estilo, ou seja, folha de estilo significa para estilizar o site, significa para deixar o site bonito, para formatar os elementos do site, tá bom? Aqui dentro também, normalmente você coloca a tag meta, char7, e aí no char7 você coloca aqui, é o UTF-8, que é o código normal do UTF-8. Quando você coloca char7 UTF-8, você está querendo dizer o seguinte, olha, se você tiver acentuação na página, se você tiver acento nas palavras, nas letras do site, é para exibir os acentos normalmente, não é para exibir aqueles caracteres estranhos. Se você deixa de colocar o meta char7 UTF-8, no lugar de acentuação, geralmente ele mostra uns quadradinhos, umas coisas estranhas, tá? Nem sempre, depende da configuração do teu navegador, mas dentro do head você sempre vai usar esses três comandos. O title para colocar o título na barra de título do navegador, o link para linkar com o arquivo CSS que você vai criar, e aqui para aparecer a acentuação adequada no site. Dentro do head, normalmente você usa essas três tags. Pode até ter mais, mas essas são as principais. E aí, dentro do body, eu vou construir o site, tá? Em si, vou construir o site. E para construir o site, eu vou fazer o seguinte, ó. Se você entra em qualquer site, deixa eu entrar aqui no site qualquer, sei lá, vamos pegar o site aqui, ig.com.br, no site de um provedor aí de acesso. Ó, você pode observar o seguinte, aqui em cima tem uma área que tem o logotipo do IG, ó, aqui do lado tem umas coisas, umas barrinhas e tudo mais, ó. Aqui tem um banner. Se eu entro no outro site, por exemplo, ó, globo.com, na parte de cima sempre você vai ter o quê? O cabeçalho do corpo da página, ó, que é uma barra como essa que você está vendo aqui, ó, vamos lá, aqui, opa, aqui eu coloquei um monte de coisa errada aqui, na verdade, Globo, agora sim, e www.globo.com, agora eu acho que vai, aqui, ó, na parte superior tem uma barra ali em cima, que é o cabeçalho do corpo da página, né, onde eu vou colocar o logotipo da empresa aqui, umas coisinhas à direita e tudo mais. Se você pega um site como o do IG, por exemplo, você tem aqui uma propaganda aqui em cima e aqui embaixo o menuzinho, a barrinha de menu. Nós vamos construir essa barrinha de menu. Vamos construir essa área aqui de cima e vamos construir uma barrinha de menu embaixo com as opções principais do site, tá bom? É isso que eu vou mostrar para você hoje. E também vamos fazer as opções, quando você clica em cada opção do menuzinho aqui, para ele abrir normalmente para você, para a gente trabalhar, abrir esses links, tá? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, vou criar essa caixona aqui em cima, né? Um container lá em cima para colocar o logotipo da empresa ou coisa assim. Então, dentro do body, a primeira coisa que você vai fazer, você pode usar o div para criar container, como eu mostrei em vídeos anteriores do canal. Mas hoje em dia o div já tem tags mais interessantes, que são as tags semânticas da HTML. Então, como eu vou criar aquela área lá de cima de cabeçalho do corpo da página, então eu vou usar o header. Header hoje é a tag correta para você criar aquela área de cabeçalho lá de cima, aquela barra lá em cima, né, que você vai colocar o logotipo da empresa. Então, eu coloquei o header aqui dentro do body, aí eu tenho de configurar o header, ou seja, ó, quando você diz que você quer criar lá em cima uma área como essa, você tem de dizer qual é a largura dessa área, qual é a altura dessa área, qual a cor de fundo ou a imagem de fundo que você quer colocar nessa área aí, tá? Vamos ver se essa imagem de fundo dá pra gente salvar. Ó, dá pra gente salvar essa imagem. Opa, peraí. Opa, cadê? Ei, agora saiu de lá, hein? Vamos lá. Deixa eu ver se eu carrego de novo, se ele mostra. Aquela imagem lá de cima, agora ele já saiu, né? Porque ele foi num outro site. Vamos ver se ele mostra aqui de novo, pra gente salvar aquela imagem lá em cima. Não está aparecendo de novo, ele apareceu só uma vez ali, né?
aquela propaganda, mas você pode, se for uma imagem de fundo que você quer colocar, tudo bem, vamos pegar na internet uma imagenzinha para a gente colocar, tá? Vamos criar uma área lá em cima, uma área de conteúdo como aquela que você viu. Bom, então veja bem, dentro do body eu coloquei header, que é para criar aquela faixa lá em cima para colocar o logotipo. Então tem de configurar a largura, a altura daquela faixa, cor de fundo. E onde eu vou configurar isso? Eu vou configurar nesse arquivo config CSS, que eu linkei lá, o que eu coloquei dentro do head. Então vou criar um arquivo chamado config CSS. Então eu vou em File, New, aí, esse é o cara, vou File, Save As para salvar, e vou salvar com o nome de config.css. Tá vendo aqui, ó? config.css, tá? E salvar. Aí ele fala que já é, mas é que eu estou no lugar errado, tem que salvar na mesma pastinha lá onde está o arquivo index.html, né? Não posso salvar em pasta errada, então ele está falando aqui que eu preciso entrar na pasta certa, eu vou lá na pastinha, eu tinha gravado aquele arquivo na pastinha site aula 8, aqui ó, o arquivo index, vou gravar esse config CSS nessa mesma pasta, tá bom? Bom, e aí eu vou configurar o header, veja, ó, eu tenho o HTML e o CSS que está vazio. Dentro do body aqui, ó, eu coloquei o header. Tá? Dentro do body eu coloquei o header. Então eu vou lá no config CSS e vou configurar o header. O que eu tenho de configurar dele? O tamanho, largura, width, a largura aqui, ó, eu vou colocar o seguinte, 100%, porque aquela faixa lá, ela usava toda a tela, né, aquela área lá de cima. Vou colocar a altura HEIGHT. A altura normalmente você não coloca em porcentagem, você coloca em pixel mesmo. Eu quero uma faixa de 100 pixels, 100 pontinhos de altura. Posso colocar uma cor de fundo ou uma imagem de fundo. Eu vou colocar uma imagem de fundo para te mostrar. Ó, como é que você coloca a imagem de fundo? Você vai lá, eu vou colocar aqui, ó, plano de fundo no Google. E aí eu vou vir aqui no Imagens, no Google, vou pegar aqui, ó, ferramentas, tamanho grande. Quero pegar plano de fundo bem grande, vou pegar esse daqui, vamos ver se tem algum mais bonitinho para a gente pegar. Aqui, na verdade, o plano de fundo ali, ele vai colocar no site inteiro. Vamos pegar esse cara aqui, ó, esse plano de fundo aqui, tá bom? Esse daqui, clico com o botão direito aqui, vou em exibir em nova guia, para aparecer só o plano de fundo aqui, ainda não está sozinho. Botão direito nele, exibir uma nova guia. Agora sim, ele apareceu sozinho aqui na tela, botão direito em cima, salvar imagem como... Bom, enfim, eu preciso de uma imagem, você viu, né? Estou salvando a imagem, vou salvar na mesma pastinha onde está o meu site lá, então venho aqui, pego aqui a pastinha onde eu estou gravando o meu site, vou salvar com o nome de fundo. Então, vou salvar com o nome de fundo, ela é PNG, ó. Aqui embaixo ele mostra que é uma imagem do tipo PNG. Tem imagem JPG, PNG, mas na hora que você vai salvar ele mostra aqui embaixo, ó, PNG Image. Então, é fundo o nome da minha imagem, ó, fundo.png. Agora, como é que eu faço para colocar aquela imagem nesse header aqui, que é aquela faixa que eu vou criar lá em cima? Eu não quero colocar uma cor de fundo, eu quero colocar essa imagem de fundo. Então eu faço o quê? Background, eu tenho a opção Background Image, e aqui eu coloco URL, e dentro de aspas simples, eu coloco o nome da imagem, que é fundo.png, né? Então, olha só, background image, URL, e aí o nome da imagem dentro de parêntese e aspas simples. Vou em salvar tudo, ó, file, save all. Vou aqui, ó, tenho o index, e agora eu já tenho a configuração do header. No index, dentro do body, eu coloquei o header. E aí no config CSS, que é o arquivo que eu disse que vai configurar essa página, eu coloquei a configuração do header. Então eu coloquei aqui o quê? Largura, altura e uma imagem de fundo. Tá? Então vou salvar aqui e vamos executar. Vou lá na pastinha, estou aqui na pastinha onde eu gravei os meus arquivos index, config fundo, vou dar um duplo clique no index, ele vai abrir, olha lá o que aconteceu lá em cima, eu tenho uma imagem de fundo naquela área lá. Tá muito, ó, vamos aumentar a altura desse cara, né? 100 pixels foi muito baixinho, vamos colocar 200 pixels de altura, então vou em File, Save All. Aumentei File, Save, All, aumentei a altura dele, vamos ver, ó, dou um atualizar, aí, aumentou a altura daquela área. Então, se você quer colocar uma imagem de fundo num container, você coloca o quê? Background Image. Se você quer colocar uma cor de fundo, você usa Background Color, e aqui na frente você coloca a cor, tá? Agora, geralmente, se você quiser colocar só o background, aí você tem de colocar uma cor. Então, por exemplo, eu vou colocar uma cor aqui, ó,
Vou colocar a cor 336699. É um tom de azul. Isso significa o quê? Se eu coloco só background, significa que ele vai tentar colocar essa imagem de fundo. Se por um acaso não abrir a imagem de fundo, ele vai aplicar essa cor. Somente se a imagem de fundo não abrir, ele vai aplicar essa cor. Agora, se eu quero só a imagem de fundo, é melhor eu colocar background, só background image, né? Se eu tenho certeza que a imagem vai abrir, então eu coloco background image, e aí eu não coloco a cor de fundo, coloco só o URL e o nome da imagem, tá bom? Como a imagem já abriu, a gente já testou, vamos deixar dessa maneira, tá? Bom, normalmente aqui, em algum lugar aqui dessa parte de cima, você vai querer colocar o logotipo da empresa, normalmente aqui do lado esquerdo da tela, aqui, né? Nessa areazinha esquerda. Então, o que a gente faz para colocar o logotipo nessa areazinha esquerda? A gente vai lá, vamos pegar um logotipo qualquer na internet, ó, vou pegar aqui, agora no Google lá, eu vou digitar o quê? Vou digitar logotipo, ou logomarca, ou logotipo, opa, feio aqui, logomarca, aqui. E aí vamos pegar algum logotipo qualquer de uma empresa aí, né? Vamos colocar o seguinte ainda, melhor, vamos colocar logotipo transparente. Vamos tentar achar um logotipo transparente que a gente possa... Ó, por exemplo, digamos que o logotipo que eu queira colocar... tem um logotipo aqui dessa Hotmart, não que eu esteja fazendo propaganda dessa empresa, mas eu posso, de repente, colocar... mas vamos pegar esse daqui, ó, Squarespace, que é um logotipo transparente, né? Aqui, esse logotipo. Botão direito sobre ele, vou em salvar imagem como, ou se você quiser, ó, botão direito, abrir link em uma nova janela, ele vai abrir. Aí botão direito de novo, abrir numa nova janela, até ele aparecer sozinho. Ainda não está sozinho aqui, né? Ele quer que eu prove que eu não sou um robô aqui, vamos lá, para marcar aqui onde está o hidrante, eu não sou robô, muito bem. Deixa eu ver se ele abre. Se ele não abrir numa página inteira, estou tentando abrir. Não abriu, tá vendo? Não abriu na página inteira, então o que eu vou fazer? Vamos salvar daqui mesmo, botão direito sobre ele, salvar imagem como, e aí vamos... Olha, apesar que aqui está muito grande, né? Vou fechar isso daqui, ó. Vou salvar ela lá no Google mesmo, tá? Vou salvar aqui, ó, logomarca. Vou salvar ela aqui, direto daqui, ó, botão direito, salvar imagem como, ali. E aqui eu coloco o nome da imagem, vou dar o nome, é JPG, ó, JPEG essa imagem. Então, na verdade, se é JPEG, ela não deve ser transparente, né? Porque transparente normalmente é PNG. Vamos ver se ele salva aqui. Salvar imagem como. Vamos ver se ele salva como... Não, ainda está como JPEG. Tudo bem, vou colocar aqui logo, o nome dessa imagem, tá? Logo. E salvar. Lá na minha pastinha, ó, tem o arquivo logo que eu salvei, que agora é JPG. Tá vendo aqui? Bom, então eu quero colocar agora na minha página esse arquivo logo. Então, deixa eu fechar isso daqui, né? Eu quero colocar aqui o logotipo aqui nesse lado, ó, nessa área aqui desse header, né? Como é que eu coloco o logotipo ali? Então, eu vou lá no HTML, lá, dentro do header aqui, eu coloco o quê? IMG, SRC, igual, coloco o nome da imagem, que é logo.jpg, e coloco um Alt, né? O Alt é uma descrição, para pessoas que são cegas, elas vão ouvir o que você coloca no Alt. Então, imagem do logotipo da empresa. É o que a pessoa vai ouvir se ela for cega, né? Então, vou salvar, ó, file, save file, file, save all, vou lá e atualizo minha página. Atualizei aqui, ó. O problema é que essa imagem está muito grande, eu preciso diminuir essa imagem, né? E outra coisa também, essa imagem, ó, ela não é transparente nada, ela tem um fundo aqui quadriculado, né? Fica um negócio muito feio. Então vamos achar outra imagem, que essa imagem aqui não foi uma boa escolha. Vamos ver essa daqui se é uma imagem salvar como, vou escolher uma outra imagem. Essa é PNG, ó, tá? Essa é PNG, melhor, vou salvar logo, né, é o nome desse arquivinho aqui, vamos lá, logo, ele vai salvar lá, como arquivo PNG, esse de baixo, vou apagar o outro para não ter dúvida, ó, esse é um arquivo PNG, então vou mudar, ó, eu salvei um arquivo logo, é uma outra imagem, tá, essa imagem aqui. Vamos ver agora lá na minha página, não abriu lá em cima. Lógico que não abriu. Por quê? Porque aqui eu coloquei logo.jpg e a imagem é logo.png. É a extensão dessa imagem, tá? Vou salvar aqui, save all, e vou atualizar aqui, ó.
Bom, o problema é que ela não é transparente, essa imagem, né? Ela é uma imagem aqui branca. Bom, como é que a gente resolve isso? O ideal nesse caso, se você tem uma imagem branca e vai colocar aqui, né, dentro de um lugar que tem uma imagem de fundo como essa, é melhor você mudar. No lugar de você colocar aqui uma imagem de fundo, você coloca uma cor de fundo, background color, e aí você coloca uma cor que combina com aquela imagem. Ou você simplesmente coloca white, branco, cor branca. Então, ó, File, Save All, você vai perceber o seguinte, ó, o logotipo está aqui dentro, eu atualizo, ó, fica assim. Fundo branco com o logotipo branco, agora lógico, se eu vier aqui no lugar de white, eu colocar, por exemplo, red, que é uma cor vermelha, File, Save All, o que vai acontecer? Olha lá, cor vermelha. Vamos diminuir a altura desse cara. A altura desse header aqui, ó, tá sobrando um espaço embaixo da imagem, tá vendo? Então vou vir aqui, ó, vou diminuir a altura, no lugar de 200 eu vou colocar 180, será que dá? Vamos ver, 180 de altura. Ó, atualizo aqui, lá, ficou certinho agora, 180. Ou senão eu tiro o height. Se eu tenho uma imagem dentro daquele header, e eu tiro a altura vai ficar do tamanho da imagem. Então olha lá, salvar, a altura vai ser a altura do tamanho da imagem. Ele até dá um espacinho a mais, mas não tem problema. Então, quando eu tenho alguma coisa dentro de um container, eu não preciso definir a altura dele, porque a altura dele vai ser de acordo com aquilo que eu coloquei dentro, tá? Bom, agora, ó, o container está aqui, tá? Se eu quiser, uma coisa legal que eu posso fazer aqui é o seguinte, ó, se você quiser, tá? No lugar de colocar red, eu vou colocar cor white, cor branca. E além da cor branca, eu vou colocar uma borda nesse cara só embaixo, uma borda cinza clarinho, uma linha ali embaixo, tá? Então eu vou colocar o seguinte, ó, border bottom, ó lá, border bottom, tá vendo? E vou colocar uma borda com um cinza clarinho, que é o ED. É um tom de cinza bem clarinho, tá? Salvar, Save All. Não dá nem para ver essa cor. Vamos colocar C0, que é um cinza um pouquinho mais escuro. Lá, Save All e venho aqui. Deixa-me ver, ainda... Nossa, tá praticamente... Border, bottom... é claro, porque o border, bottom, quando eu coloco border, eu tenho que colocar o seguinte, solid, tem que colocar a cor e tem que colocar a espessura da borda, 1px, né? Solid é porque é uma linha reta, sem interrupção. Né? Dash, por exemplo, é uma linha tracejada. Eu quero uma linha sólida. Ó, Save All. Vamos ver lá. Lá, uma linhazinha cinza, tá vendo? Para separar ali em cima. Se esse tom estiver muito escuro, você pode colocar então o ED, que é um cinza um pouquinho mais claro. Vamos ver aqui, Save All, e aí você vai adaptando. Ó, bem clarinha, tá vendo? Essa linhazinha bem clarinha aqui. Então criei um container lá em cima, uma área lá em cima, e aqui embaixo eu estou criando então eu vou criar embaixo o meu menuzinho. Bom, eu vou colocar uma outra cor aqui, ó, nesse cara, eu não vou deixar fundo branco, só para você ver uma coisinha que eu esqueci de mostrar. Vou colocar red na cor do fundo daquele header, daquele container lá em cima. Ó, vermelho cor de fundo, tá vendo? Veja que está sobrando um espaço em cima. Está sobrando uma borda em cima, está sobrando uma borda à esquerda, está sobrando uma bordazinha na página. Para tirar essa sobra que tem ali na página, você coloca, como eu te mostrei, e é ideal que você coloque em todas as páginas, o seguinte: todos os elementos da página devem ter margem 0. Então você coloca asterisco para indicar tudo na página, vai ter margem 0, né? 0 pixel, 0 px. Se eu coloco isso, todo elemento que ele colocar na página, ele vai fazer com 0 pixel de margem, vai fazer os elementos grudados. Mas se você quiser desgrudar um elemento específico, você muda a margem só desse elemento. Então, na verdade, isso daqui eu estou estabelecendo o seguinte, ó, por padrão, tudo que você colocar na tela é para ficar sem margem, com 0 pixel de margem. Mas se você quiser mudar, você muda naquele elemento que você quer margem especificamente, tá? Então, vou em Save, File, Save All, olha lá, você vai ver, ó, lá, grudou, tá vendo? Sumiu aquela margenzinha que tinha ali. Bom, agora eu não preciso mais desse fundo vermelho, tá? Eu vou vir aqui onde está red, vou colocar white novamente, white, ou eu tiro isso daqui, porque cor de fundo branco é a cor padrão, tá? Olha lá, ficou assim, tá? Agora embaixo desse cara, que tem essa linhazinha aqui, eu vou criar uma barrinha de menu, com as opções de menu do meu site. Então como é que eu faço para colocar uma barrinha de menu?
Header, então, é a parte do cabeçalho do corpo da página. Barrinha de menu você cria com nave, tá? Então você cria com nave, você viu nos vídeos anteriores do menu, eu estou criando, mas na verdade tem 2 vídeos anteriores aí que eu expliquei como se cria menu, tá? Menu, nave é abreviação de navigation, uma tag para criar menu, então aí você vai criar a href, que são as opções do menu, tá? A href, a primeira opção do menu que eu quero colocar são, por exemplo, eu quero a opção produtos. Ou seja, quero uma opção que o cara vai clicar e vai ver os produtos que a empresa vende, tá? Essa opção aqui, eu coloco o seguinte, A/A ali na frente ou embaixo, tanto faz, você pode fechar o A na frente ou embaixo, e no meio aqui eu vou colocar, por exemplo, produtos. Bom, eu estou fazendo o quê? Um link para produtos, tá? Eu posso fazer assim, ó, A em cima, /A embaixo e a palavra no meio, ou eu posso fazer tudo na mesma linha, assim, se você quiser. Né? Muitas vezes você vê dessa maneira, não tem problema nenhum. Depende da forma como você quer organizar o teu código. Às vezes é melhor você colocar assim, fica bem mais, como se diz, fácil de você visualizar. Bom, só que você não quer no menu só produtos, você quer outras coisas. Então eu vou copiar essas 3 linhas, Ctrl C, e vou colar embaixo para colocar mais opções no meu menu. Vou copiar, vou colar de novo, quero 3 opções, vou colocar 4 opções, vou colocar mais uma opção aqui, tá bom? Então, no meu menu, ó, dentro do nave, tá vendo? Dentro do nave, / nave, eu tenho um A/A, outro A/A, outro A/A, outro A/A, as opções do menu. A primeira é produtos, tá? Então, dentro do href, eu coloco produtos.html, que é o arquivo que eu vou ter de criar para mostrar os produtos. Aqui, eu vou, por exemplo, colocar a opção serviços. Serviços que a empresa presta, tá? Opa, serviços que a empresa presta. Então, quando eu clicar na palavra serviço, vai abrir um arquivo chamado servicos.html. Eu não coloco a cedilha nem acentuação em nome de arquivo, tá? E aqui eu quero colocar, por exemplo, a palavra missão, que vai mostrar a missão da empresa, aquelas coisas institucionais, tá? Missão aqui da empresa, vai para o missal.html, um arquivo que você vai criar. E aqui eu vou colocar numa outra opção aqui, pode ser, por exemplo, fale conosco, né? Fale conosco. Olha lá, fale conosco. Que na verdade vai abrir o arquivo. Opa, deixa eu. Fale conosco. Aqui, ó, fale conosco. E vai abrir o arquivo, sei lá, contato.html, tá? E eu poderia colocar mais opções nesse menu. Para colocar mais opções é só copiar esses bloquinhos A. É a tag que cria link, né? Posso colocar aqui também o trabalhe conosco. E aqui eu posso colocar, por exemplo, currículo, que é o arquivo que eu vou ter de criar. Currículo é o arquivo que eu vou ter de criar com a página do Trabalho Conosco. Contato é o arquivo que eu vou ter de criar com a página do Fale Conosco, e assim por diante. Então pronto, ó, dentro do header eu criei aquele container lá em cima. Dentro do nave, o nave vai ser uma barrinha que eu vou criar embaixo, barrinha de menu, para você colocar as opções que a pessoa vai poder clicar, tá bom? Bom, eu preciso configurar esse nave, porque se eu olhar lá na página, ó, eu não tenho ainda essa barrinha de menu. Nave é um container, vai ser uma faixa. Então eu tenho que configurar qual é a largura e qual é a altura desse nave e qual a cor de fundo que eu vou usar para ele, tá? Então é isso que eu vou configurar agora. Vou em File, Save All, para salvar isso que eu fiz aqui, ó. E vou configurar esse nave no arquivo CSS. Então embaixo aqui, eu venho aqui e coloco nave. E aí eu vou configurar o nave aqui, como você sabe. Ó, nave, o que eu vou configurar dele? Vou configurar dele a largura, width. Eu quero que use 100% da tela, então eu coloco 100%, para usar toda a dimensão da tela de largura. E a altura, eu vou colocar aqui, ó, HIGHT, eu vou colocar uns 70 pixels de altura. Se não der, se for pouco, você depois muda, tá? E vou colocar um background color, eu quero fazer essa barrinha com uma cor qualquer, então background color aqui, pode escolher a cor que você quiser nessa lista. Ou você pode, não sei se você lembra, os códigos das cores, você vem no Google e coloca aqui Color Picker. O Google tem uma ferramenta aqui, ó, que você pode escolher a cor. Você clica ali, ó, eu quero, por exemplo, um tom de azul. Esse tom de azul aqui, tá vendo? Ou mais escuro. Você clica aqui, ele dá o código aqui embaixo da cor, o código hexadecimal. É só pegar esse código e colocar aqui, ó. É aquele tom de azul que eu escolhi lá, tá bom? Bom, vamos ver se já funcionou. Vou em File, Save All.
e vou lá para ver, ó. Vamos ver lá a nossa página. Ah lá, atualizo. Opa, tá vendo? Ó, já tem ali, ó. Já tem ali uma barrinha, né? Como você pode ver aqui, tá? E as opções ali, ó, produto, serviço, missão, fale conosco, trabalhe conosco. Tá tudo grudado, tá? Tudo grudado. O que eu vou fazer? Eu quero centralizar isso daqui um pouco para baixo, tá? Quero que fique uma do ladinho da outra e quero centralizar, quero colocar uma margem entre elas para elas ficarem distantes, né? Uma margem interna dentro de cada um desses elementos. Então, o que eu vou fazer? Ó, vamos lá. A gente vai observar que é o seguinte, o nav, que é a caixinha, o container onde eu vou colocar o menu, eu já configurei a largura, a altura e a cor de fundo dele. Agora, dentro do nav tem aquelas palavras, produto, serviço, missão, fale conosco e trabalhe conosco, que são as opções do meu menu. E as opções do meu menu, elas são colocadas com a tag A. Tá vendo? Cada tag A que está dentro do nav. Esse conjunto de tags A estão dentro do bloco nav. Então, como é que eu vou configurar as tags As que estão dentro do bloco nav? Eu vou lá e coloco o seguinte, para eu configurar as As que estão dentro do nav, eu venho aqui e coloco nav espaço A. Quero configurar todas as tags A que estão dentro do bloquinho nav. E aí, como é que eu vou configurar? Eu vou colocar o seguinte, float left. Eu quero que fique uma do ladinho da outra, tá? Vai ficar uma à esquerda da outra. Uma opção, mas já está uma à esquerda da outra. Não tem problema. Você deve colocar, porque nem sempre, dependendo da configuração do computador e do navegador da pessoa, não fica. Então, você tem de definir, ó. Sempre deve ficar uma opção do ladinho da outra, tá? Float left. Vou configurar uma margem interna entre elas. Uma margem para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, entre cada opção. Só que como eu quero configurar uma margem dentro ali de cada opção, eu uso padding, porque margem é margem do elemento para fora, não é do elemento para fora que eu quero para dentro, tá? Então vou colocar padding só, e aí eu vou colocar o seguinte, em cima e embaixo eu quero, sei lá, 16 pixels, em cima e embaixo, e a esquerda e a direita eu quero, por exemplo, 60 pixels. Então eu quero um espaço de 60 pixels à esquerda e à direita de cada opção. Em cima e embaixo eu quero 16 para cima e 16 para baixo. Vamos ver se funciona? Vamos ver se já funcionou. File, Save All. Vamos dar uma olhadinha lá no meu menuzinho. Atualizo. Opa, já funcionou. Só que eu acho que tem que ser um pouquinho mais de 16 em cima e embaixo, para ela ficar mais centralizada. Então, no lugar de 16 aqui, eu vou colocar, eu acho que 20, viu? Acho que vai ser a quantidade correta. Salvar, Save All. Atualizo, ainda eu acho que como tem 50 de altura, então eu acho que eu posso considerar 22 aqui, né? Vamos ver se ele vai ficar melhor, save all, vamos lá e atualizo. 22 ficou melhor, tá? Ficou um pouquinho melhor. O espaçamento tá legal, só que essas opções eu não quero que apareçam azuis assim, não quero que apareçam também com esse sublinhado. Como é que eu tiro o sublinhado? Para tirar o sublinhado dessas tags A, eu coloco aqui o que? O text decoration, e aí eu coloco o que? Nome aqui na frente, sem sublinhado. E vou mudar a cor da letra também. Eu quero letra ali, talvez letra branca, então color para mudar a cor da letra, e aí eu vou colocar white. Você pode colocar, ó, quando você coloca o nome da cor, você não precisa do jogo da velha. Agora, quando você coloca o código da cor branca, que é FF, que quando é tudo F, nesse caso, basta 3, não precisa ser 6, né? Você pode colocar 3 que já é suficiente. Então, porque código hexadecimal são 6 caracteres para cor, né? Aqui eu estou colocando 3, olha lá, já dá o branco que eu preciso. Vou em Save All, vamos lá, atualizo, olha lá, em letra branca, tá vendo? Sem o sublinhado. Só que quando eu levar o mouse em cima, eu quero que o fundo fique colorido. Tá? Quero colorir o fundo, colocar o fundo preto quando levar o mouse em cima, por exemplo. Então o que eu faço? Como é que, olha, quando você observa na página, eu estou configurando todas as tags As, que são os links do menu, que estão dentro do nav. Agora eu vou configurar os As que estão dentro do nav, mas somente para a hora que eu levar o mouse sobre, né? Então o que eu faço aqui embaixo? Abro um outro bloquinho, nav, A, 2 pontos, over. Hover significa sobre, né? Se você pegar o over, H over. Não, então aqui que você coloca aqui, ó. Eu coloco aqui, na verdade, quando eu levar o mouse em cima, eu quero que o fundo mude a cor. Então vou no background color e coloco aqui black. A cor black, o código dela é 000.
ou 6 zeros, mesma coisa, tá? Abreviação de 3 zeros já é o suficiente, porque todos são 0, posso colocar só 3. Se eu fizer só isso, ó, na AVA over, colocar só a cor de fundo, já vai mudar. Ó. Save all, se eu for lá, ó, atualizo, ó, levo o mouse em cima, tá vendo? Ah, mas por que que aqui embaixo, tá vendo que aqui embaixo, ó, por que que embaixo tá sobrando um pedacinho embaixo? É só diminuir a altura, eu diminuo a altura do meu nave. O meu nave, a altura dele, da barrinha, tá muito alta. Né? Ou eu aumento, se eu não quiser diminuir a altura, eu aumento aqui o padding, a distância para cima e para baixo de margem em cada uma das opções. Tá? Mas eu prefiro aqui ó, ir lá no nave, onde eu configurei, no lugar de 70, eu prefiro colocar, eu acho que aqui 67, vamos ver se dá 67 pixel. Vou em File, Save All, vou aqui atualizo, ó, ainda, na verdade, eu acho que eu vou ter de colocar um 63 aqui, né? Para ele diminuir ainda mais a altura, né? Vamos ver lá. Ó. Olha lá, agora sim, o 63 deu certo. Tá vendo? O 63 foi um tamanho que ficou bacana. Só que eu também posso querer mudar a letra, mudar a cor da letra quando eu levar o mouse em cima. Então, quando eu levar o mouse em cima, eu estou mudando aqui só a cor do fundo. Eu posso querer mudar a cor da letra, posso querer mudar alguma coisa, mas se eu quiser mudar, por exemplo, a cor da letra, eu uso Color aqui. Então, quando eu levar o mouse em cima, que tal a letra ficar... Bom, se o fundo está preto, tem que ser uma letra clara, né? Vamos ver se tem uma cor clarinha aqui. Bom, a gente não estou prestando muita atenção nessa questão de cores. Vou colocar esse azul só para você ver, vai ficar feio pra caramba, mas você vai ter de escolher depois uma cor mais adequada, tá? Olha lá, leva o mouse em cima, ó, a letra fica azul e o fundo fica preto. Mas você escolhe depois as cores que mais te agrada. Pronto, tem um menuzinho ali em cima, tá vendo? Menuzinho. 60 espaços de cada lado, a esquerda e a direita, e 22 espaços em cima e embaixo, né? Você vê nessa barrinha aqui, tá? Bom, o fato é, e agora? Agora eu preciso criar uma área aqui embaixo, que quando eu clicar no produtos, ele mostra os produtos aqui embaixo. Quando eu clicar em serviço, ele mostra o serviço aqui embaixo. Quando eu clicar em missão, ele mostra a missão aqui embaixo. Fale conosco, mostra aqui embaixo. Trabalhe conosco aqui embaixo. Então eu vou criar uma caixa embaixo, um container embaixo, para eu poder direcionar as opções do link. Clicar no link e pedir para ele exibir nessa caixa. Como é que eu faço isso? Eu vou lá no HTML. Então, ó, eu tenho o header para criar aquela parte de cima, tenho nave para criar a barrinha de menu, e depois do nave aqui, ó, eu vou continuar desenvolvendo aqui, ó. Depois do nave, eu vou criar, vem a parte principal do site. Então, vou usar o bloco main, tá? Bloco main indica a parte principal do site, é a parte mais importante normalmente do site, né? Dentro desse bloco main, eu vou fazer o seguinte, vou configurar o main, né? Preciso configurar qual é a largura e a altura dessa parte aqui de baixo. Então vamos lá, vamos configurar. Vou aqui no CSS, ó, coloquei o main aqui, após finalizar o nave, coloquei o main, vou no CSS e aqui eu coloco o quê? Configuração do main. Dentro desse main, depois você vai ver que eu posso colocar section, posso dividir esse main em pedacinhos, em seções. Mas nesse caso eu vou colocar só largura WIDTH. Eu quero que use 100% da tela. Aqui, né, 100% da tela também. Quero que a altura desse cara, HEIGHT, quero que tenha 1000 pixels. 1000 pixels de altura. E vou colocar uma cor de fundo nesse cara aqui, um background color, só para a gente visualizar ele, tá? Background color, e aí eu vou colocar, sei lá, esse bege aqui, tá bom? Bom, então eu configurei a largura e a altura e a cor de fundo. Vou em File, Save All e vamos atualizar. Olha lá. Aqui tá ó, a cor de fundo desse cara. Criei uma caixona aqui embaixo, tá vendo? Uma caixona aqui embaixo, com essa cor de fundo, tá? Mas normalmente você não coloca a cor de fundo aqui, depois você tira e deixa branco mesmo. Mas eu criei uma área aqui embaixo, dá para você ver, tá? E lá no final, se você vê em toda a página profissional, lá no finalzinho, lá embaixo, você tem uma área, ó, tem uma faixa aqui que é o rodapé. Tá vendo? Esse é o rodapé da página, essa faixa aqui embaixo. Então vamos criar o rodapé da nossa página também. Como é que eu crio o rodapé da minha página? Eu vou lá, depois do main aqui, eu uso a tag footer. Footer aqui, ó, footer, fecho o footer aqui. Footer é rodapé. E aí eu defino o tamanho do footer também, e a cor de fundo.
Então você vai perceber o seguinte, ó, a página tem o header, que é a parte do cabeçalho lá, onde você coloca o logotipo, tem um menuzinho, a barrinha de menu, depois tem uma área principal, onde você vai exibir o conteúdo, e depois tem o footer lá embaixo, onde você vai colocar o rodapé. Vou lá no CSS, vamos configurar esse footer também. Então vou colocar o footer aqui, ó, embaixo, vamos configurar ele, mesma coisa, vou colocar altura e largura e cor de fundo, tá? Só que eu vou mudar os valores, vou copiar dali de cima do main, vou colar aqui embaixo nesse footer e vou apenas alterar 100% de largura, só que ele vai ter, por exemplo, 150 só de altura, né? E vou colocar uma cor de fundo nele, sei lá, vou colocar aqui 336699, que é um tom de azul. E vou em salvar, File, Save All, e olha lá, veja lá o que aconteceu na nossa página, ó. Então eu tenho aqui em cima o header, depois tem o nav, depois tem o main, e lá embaixo eu tenho o footer. Lá dentro do footer, normalmente você coloca desenvolvido por, quem desenvolveu, o endereço da empresa, coloca alguma coisa de rodapé mesmo na tua página, tá bom? Beleza, então a gente tem uma página aqui, ó, você vê, a página está praticamente pronta, só precisa colocar os conteúdos. Agora, aqui dentro dessa área bege é onde vai ser exibido o conteúdo. Quando eu clicar em produtos, nessa área bege vai exibir os produtos, serviços vai exibir serviço, missão vai exibir missão, fale conosco e assim por diante. Eu quero exibir nessa parte aqui de baixo, tá? Se eu quero exibir dentro dessa parte aqui de baixo, que é o container main, dentro desse container main eu preciso colocar um outro tipo de container que é o iframe. iframe é uma tag que eu posso dar nome a ela. iframe, vou dar um nome a ela de, sei lá, centro. Um nome qualquer, tá? E aí eu vou colocar aqui o seguinte, src igual a o nome que eu quero aqui, que seja exibido no iframe inicialmente. Ou seja, do jeito que está aqui, ó, quando eu abro a página, vai aparecer essa área aqui embaixo vazia. Mas eu não quero que quando eu abro a página apareça essa área vazia. Eu quero que seja exibido um arquivo HTML aí que tenha um conteúdo, que tenha alguma coisa, tá? Que tenha alguma informação sobre a empresa, que mostre os produtos, igual, por exemplo, no site da Globo.com, você tem, quando você abre a página aqui, você tem o menuzinho, tem tudo, mas aqui embaixo você tem conteúdo. Então, eu vou criar um arquivo aqui embaixo, eu vou definir o nome de um arquivo que vai aparecer naturalmente ali dentro do iframe, tá bom? O iframe, normalmente, você coloca o iframe assim, e entre o iframe e o barra iframe, você, às vezes, pode ser que algum navegador antigo não aceite, não suporte o iframe, tá? Então aqui você pode colocar alguma coisa assim, ó. Você pode colocar uma tag P de parágrafo, opa, maiúsculo não, e que a mensagem que vai aparecer, caso o navegador da pessoa não suporte essa tag iframe, seja um navegador muito antigo, tá? Você pode colocar uma mensagem dentro de um P de parágrafo assim, ó. Seu navegador não suporta esse recurso. Mas isso daqui praticamente nunca vai ser exibido, porque só se a pessoa tiver um computador do arco da velha lá para não exibir o iframe, para não criar essa área, né? Então aqui no src eu coloco a página que vai abrir. Então vou chamar de abertura.html. Então significa o seguinte, ó, significa que dentro dessa área main, que é aquele container bege, eu vou ter uma outra área, só que é uma outra área que eu posso exibir conteúdo HTML. Eu posso exibir uma outra página, que eu vou exibir a página abertura HTML só dentro daquela área do main ali, dentro daquela área desse iframe que eu estou criando dentro do main. E quando eu clicar lá em cima na opção produtos, ele vai exibir o produtos HTML ali embaixo. Quando eu clicar em serviços, vai exibir serviço HTML naquela área do iframe que eu estou criando ali. Mas o iframe, veja bem, ó, o tamanho do iframe tem que ser o mesmo tamanho do main. Porque o main ele cria a caixa, dentro dessa caixa eu tenho uma outra caixa que é o iframe, e eu quero que as duas caixas sejam do mesmo tamanho. Ah, por que eu não posso jogar direto dentro do main? Porque o main não aceita, não suporta você exibir conteúdo de outra página ali. O main é só a área que você delimita. Agora, dentro do main, para você exibir conteúdos de links de menu, conteúdos de outros arquivos HTML, você precisa usar o iframe. Eu vou criar essa página abertura HTML. Eu preciso criar ela, porque do jeito que está, eu vou te mostrar. Ah, eu tenho de configurar também o tamanho. Mesmo o iframe tem de ter o mesmo tamanho do main. Tá bom? O iframe tem de ter o mesmo tamanho do main. Então como é que eu faço aqui? Eu venho aqui, ó, como o iframe vai ter o mesmo tamanho do main, então eu não preciso configurar o iframe de novo. Eu venho aqui, ó, no main,
vírgula, iframe. Significa que tanto a tag main, tanto a tag main quanto o iframe que está dentro dela vai ter 100% de largura, 1000 pixels de altura e essa cor de fundo bege que eu estou definindo aqui, tá? Save all. E aí eu vou fazer o seguinte, vamos dar uma olhada lá. A cor de fundo bege não vai aparecer agora, mas você pode ver, tá vendo, Ele não exibiu nada aqui porque eu não criei ainda o arquivo abertura HTML. Veja, lá no iframe eu estou falando que nessa área central eu preciso de um arquivo abertura HTML, que tem que estar criado. Vamos criar esse arquivo abertura HTML? Então vou lá, File, New, vamos salvar esse cara, não fiz nada ainda, vou em File, Save As, vou salvar com o nome abertura HTML, tá bom? Tem que salvar na mesma pastinha lá, onde você está salvando os seus arquivos. Aqui, abertura HTML. Bom, aí eu vou pegar, vou lá no index.html, vou pegar essa parte inicial aqui, que é igual até o body aqui, tá vendo? Vou dar um Ctrl C e vou colar Ctrl V nesse abertura HTML aqui, tá vendo? Aí lá embaixo eu preciso fechar também, né? Preciso fechar o body. Então vou lá no final, pego o fechamento dessa tag body, fechamento da HTML, colo aqui nesse abertura, pronto, tá? Aí eu coloco certinho aqui, né, na indentação. Então, beleza, eu estou criando um arquivo chamado abertura HTML. E nesse arquivo abertura HTML, vamos colocar alguma coisa aqui, tá? Abertura HTML, sei lá, você vai colocar, vou colocar a tag H1 aqui, eu vou colocar, aqui você coloca o que deseja que apareça na abertura do seu site, tá bom? Bom, é lógico que não é isso que você vai querer. Aqui dentro do body, essa página de abertura, você vai ter de construir ela mesmo, tá? Aqui dentro do body, aqui, você vai construir aquilo que você quer que seja exibido naquela área ali, tá? Vou te mostrar, vou te mostrar como ficou. Então eu tenho o index.html, no index.html eu tenho um container lá chamado main, ou seja, um container com a tag main. Dentro dele eu tenho um iframe chamado centro, e nesse iframe, que é aquela área central ali, ele vai exibir um tal de abertura HTML que eu acabei de criar. Abertura HTML acabei de criar. Vou em File, Save All, vou vir aqui e atualizar. Olha só, ele está exibindo aqui o abertura HTML, tá vendo? Aqui você coloca o que deseja que apareça na abertura do seu site. É isso. Bom, o problema aqui, tá vendo que tem uma margem aqui, parece que tá fundo isso daqui, parece que tá numa camada de baixo da tela. O iframe, naturalmente, ele tem uma borda, tá? Eu vou tirar essa borda do iframe. Então, como é que eu faço para tirar essa borda do iframe? Eu vou lá no arquivo CSS e abro uma configuração aqui só para o iframe. Iframe. E aí essa configuração só do iframe, eu vou colocar o seguinte, border 0. Porque veja, o iframe eu usei ali, a mesma configuração do main, né? Eu usei para o iframe, mesma largura, mesma altura e a cor de fundo. Então o que eu estou fazendo agora no iframe aqui, nesse iframe, tá vendo? Aqui eu vou colocar border 0px, para ele tirar aquela borda, aquela coisa estranha que tinha ali, né? Vou em File, Save, All, e atualizo. Olha lá, sumiu aquela borda, agora não parece que está fundo ali embaixo, tá bom? Então tá legal ali, né? Tá bacaninha aqui, deixa-me ver, tudo certinho. Mas é lógico, aqui embaixo você não vai fazer, né? No abertura você vai criar um site mesmo, igual, por exemplo, na Globo.com você vai criar um site com container, a abertura vai ter containers, vai ter conteúdo, vai ter imagem. Você vai ter de criar esse arquivo abertura, eu criei só para você ver, coloquei só essa mensagem aqui no body. Mas não, você vai ter de pegar esse arquivo abertura e fazer ele inteirinho mesmo, colocar o conteúdo que você quer que apareça ali originalmente. E lógico, eu estou usando o mesmo config.css, mas o ideal é que eu use outro arquivo CSS para configurar. Talvez eu use um arquivo chamado, sei lá, telas.css, um arquivo que eu vou ter de criar, tá? Então, significa que essa página abertura, ela vai usar um tal de telas CSS para formatar esse conteúdo aqui. Posso até criar esse telas CSS, vou em File, Save All, vou em File, vou pegar o nome do arquivo aqui, vou criar esse telas.css, File, New, e vou
File, Save As, e vou salvar na mesma pastinha onde estão os arquivos. Olha lá, vou lá na mesma pastinha onde estão os arquivos. Vou salvar com o nome telas.css. E aí, por exemplo, nesse abertura, o arquivo abertura HTML, ele tem só uma H1. Esse H1 vai ter de ser configurado nesse telas CSS. Porque eu estou dizendo que esse arquivo abertura HTML aqui, quem vai configurar ele é um tal de telas CSS. Então, eu vou lá no telas CSS e configuro o H1. Então, eu posso ir aqui no telas CSS, colocar, olha, os meus H1 devem aparecer assim, ó. Text align, vai lá, center, devem aparecer centralizados. Devo dar uma margem em cima para não ficar grudado em cima, então eu posso dar ali uma margem top, margem em cima de, sei lá, 20 px, né? E você pode fazer a configuração que você quer. A cor da letra ali, ó, você pode escolher a letra azul, né? Color, para definir a cor da letra. E aí você escolhe blue aqui, ó, para ficar a letra azul. Então esse H1 aqui, ó, essa mensagem, ela vai aparecer centralizada na cor azul e nas configurações que você colocou aqui, ó, na cor azul e com uma margem em cima de 20 pixels. Vou em File, Save All para salvar todos. Então tenho dois arquivos CSS. O primeiro arquivo CSS é o config CSS, que eu criei para configurar o que está na index.html, na página de abertura. A página de abertura, dentro do iframe ali, eu vou exibir um tal de abertura HTML, que eu criei aqui, ó, esse arquivo. Só que como eu vou configurar esse arquivo abertura HTML? Pelo telas CSS, que é um outro arquivo CSS que eu criei só para configurar esse cara, tá bom? Então, olha lá, File, Save All, vamos ver como ficou. Olha lá, vou lá, olha aqui, olha lá, já apareceu aqui, ó, centralizado aquele H1 na letra azul com 20 pixels em cima para não grudar. Mas é lógico que essa abertura, como eu te disse, você vai ter de ralar um pouquinho para fazer um conteúdo aqui. Você vai criar containers com header, com section, com div, do jeito que você quiser, colocar imagem, que é o que vai exibir aqui naturalmente nessa área, tá? Que é a área do iframe que está dentro do main, ali, da parte principal do site. Muito bem, mas como é que eu faço para clicar em produtos e aparecer aqui? Se eu clicar em produtos agora, não aparece nada. Por quê? Porque o arquivo produtos.html não foi desenvolvido ainda e ele está tentando abrir uma outra aba. Quando eu clicar em produtos.html, eu quero que apareça o nome dos produtos, as informações de produtos aqui embaixo. Quando eu clicar em serviço, eu quero que apareça aqui embaixo. Missão, quero que apareça aqui embaixo. Fale conosco, quero que apareça aqui embaixo. Trabalhe conosco também. Como é que eu faço isso, então? Ó, lá no meu arquivo index.html, que é a minha página principal, aquela área ali, ó, aquela área do meio, a área principal ali, eu criei um container, um iframe, e dei o nome dele de centro. Centro é o nome daquela área bege ali, daquela área central, tá bom? Então, como é que eu faço para que os links do menu, as opções do menu, abram naquela área chamada centro, que é aquela área ali do meio? Eu vou aqui em cada link, ó, depois do nome do arquivo, coloco aqui o quê? Target. Target igual a, e aqui, ó, target igual a o nome daquela área onde eu quero que o arquivo seja exibido. Em todos os links, ó, copiei, colei, ó, em todos os links eu vou colocar target centro. Significa, quando você clicar nas opções daquele menu, ele não vai abrir numa nova janela ou numa nova aba, ele vai abrir ali naquela área de baixo chamada centro. Então o iframe tem o name centro, para que eu possa, em cada opção do menu, colocar um target centro. O que o target centro vai fazer? Vai exibir, vai abrir esse arquivo HTML que você vai ter de criar no lugar ali do meio chamado centro. Vai abrir o serviço HTML naquele lugar ali do meio chamado centro. Missão HTML naquele lugar ali do meio chamado centro, tá? Mas esses arquivos eu preciso criar, eu não tenho ainda o arquivo produtos.html. Então vamos criar, ó, vou criar esse arquivo produtos.html, o serviço HTML, o missão, o contato, currículo, tá? Então vamos criar o produtos.html. Vou aqui, ó, para criar o produtos.html, eu vou em File, vou em New, olha lá, File New, abrir um novo arquivo, certo? Aí eu vou salvar ele com o nome produtos.html, então vou em File, Save As, vou salvar ele com o nome produtos.html, na mesma pastinha lá, onde você salvou todos os teus arquivos, ó, produtos.html vai ser o nome dele.
Aí eu pego o que está no abertura, ó, copio esse código do abertura aqui, Ctrl C, e vou colar nesse produtos HTML aqui. E aqui no meio eu vou colocar o seguinte, ó, aqui você exibe, vamos colocar, exibe informações dos produtos, certo? Ou seja, esse é o arquivo produtos HTML, então aqui dentro, quem vai configurar ele vai ser o Telas também, mas aqui dentro você vai exibir os produtos, você vai colocar as fotos, vai criar as divisões e tudo mais. Vou em File, Save All. Bom, qual outra opção que eu tenho lá no Index? Eu não tenho só produtos, eu tenho também serviços. Vou ter de fazer a mesma coisa, ó. File, New, né? Vou colocar aqui, vou em... posso até fazer o seguinte, File, New, agora eu vou aqui no Produtos, tiro uma cópia desse, ó, Ctrl C do que está no Produtos, coloco nesse cara aqui, vou salvar ele com o nome Serviços HTML. Mas aqui eu vou colocar, aqui você exibe informações dos serviços. Serviços que a empresa presta. Certo? Vou salvar File, Save As. Vou colocar o nome nesse cara de servicos.html. Salvar na mesma pastinha lá que estão todos os outros arquivos, né? Tem que salvar tudo junto lá. Dá até para salvar em pastas diferentes, mas por enquanto vamos deixar na mesma pastinha. Vou em File, Save, File New, novo arquivo, aqui. Vamos ver, vou dar um Ctrl V para colar aquele código que eu tinha na memória lá. E aqui você exibe informações. Qual é a terceira opção mesmo? Vamos ver lá, a terceira opção é missão. Aqui você exibe, então vamos lá, missão, tá? Então aqui você exibe a missão da empresa. Vou salvar esse cara com o nome missão HTML, File, Save As, salvo, opa, tem que escolher a pastinha, sempre na mesma pastinha lá. Aqui, ó, vou salvar esse cara como missão.html. E pronto, salvou. Tá faltando algum? Vamos lá, missão, e tem contato e o currículo ainda, né? Então vamos salvar esse contato aqui. Vamos lá, ó, vou pegar aqui, novo arquivo, vou copiar o arquivo lá, sei lá, do missão aqui, ó. Vou Ctrl C, vou colar nesse arquivo aqui. Aqui você exibe, agora eu vou salvar o contato HTML, né? Aqui você exibe informações de contato da empresa. Vou salvar esse cara com o nome contato HTML, Save As. Vou escolher a pastinha sempre, mesma pastinha lá, né, que você tem. E vamos salvar ele como contato.html, né, salvar. Falta mais um, falta além do contato o currículo, que é o trabalho conosco, né, o currículo. Ó, vamos lá, salvar esse cara aqui. Então vou arquivo novo, vou salvar ele assim primeiro, Save As, vou salvar ele vazio, depois eu copio o código, né? Vamos colocar aqui, aqui está a pastinha, vamos salvar ele com o nome currículo.html, aí vou pegar o código do contato, copiar o código da página contato, colar aqui na página currículo, aqui você coloca um formulário para a pessoa enviar o currículo. Né, mas você não vai deixar esse H1 aqui em todas essas páginas, você vai ter de construir o conteúdo do body de cada uma delas, tá? Para cada link que você tem no menu, você vai ter de construir. Então, olha, eu tenho o arquivo index e o config CSS para configurar o index. Aí eu tenho abertura, o produto, serviços, missão, contato e currículo, serão configurados todos pelo arquivo telas.css, tá? Você tem de criar esses arquivos, por quê? Porque lá no arquivo index, ó, o meu menu, quando eu clico nas opções do menu, ele vai abrir esses arquivos HTML. Então eu preciso criar esses arquivos HTML e colocar conteúdos para esses arquivos. Vamos ver se já está funcionando? Vou em File, Save All, vou lá e vou atualizar a página. Atualizei, apareceu o arquivo de abertura aqui no meio, vamos clicar lá em cima no produtos, ó, produtos. Ó, mudou, aqui você exibe informações de produtos, serviços. Aqui você exibe informações de serviço que a empresa presta. Missão. Olha lá, já está mostrando missão aqui embaixo.
Fale conosco, já está mostrando o arquivo contato HTML. Trabalhe conosco, está mostrando o arquivo currículo HTML aqui embaixo. É lógico que esses arquivos você precisa dar conteúdo para eles, né? Não vai ficar isso daqui, esse texto que eu coloquei aqui. Lá embaixo tem um rodapé que você também precisa preencher. A importância dessa aula é justamente mostrar para você que quando você quer criar um site pequeno, você pode exibir as informações dos menus numa área da própria página usando o iframe, tá? Evita, por exemplo, mantenha a identidade do site, porque você mantém o logotipo, mantém o menuzinho, só muda o conteúdo dessa área aqui de baixo. E mantém, inclusive, o rodapé, só muda o conteúdo dessa área central, quando você coloca um iframe nessa área central. É muito útil isso para você desenvolver um site, principalmente um site pequeno. Mas é lógico que você tem de construir produtos HTML para colocar os produtos aqui embaixo, de uma forma bonita e tudo mais. Tem de construir o serviço, missão, o contato, o currículo e assim por diante, como eu te mostrei aqui. Vou deixar esse projetinho aí para você dar download aí na descrição desse vídeo. Se você gostou, dê um like, inscreva-se aí no canal, ajude a divulgar o canal. Logo, logo eu vou te mostrar como é que eu faço o formulário, por exemplo, do Trabalhe Conosco, para a pessoa preencher lá com seus dados e enviar. Fale conosco e cada uma dessas opções a gente vai desenvolvendo nas próximas aulas aqui no canal. Grande abraço para você e até o próximo vídeo.